Anexos. Aula 4 da frente de botânica. Beleza? Nós já falamos da aula 1, que eu fiz uma diferença entre célula vegetal e célula animal, só as estruturas da célula vegetal, porque nós iríamos ver sobre a histologia vegetal. Aí nós falamos a aula 2 sobre o meristema primário, aula 3 sobre o meristema secundário, agora sistema de revestimento, epiderme e anexos, referente a células adultas, células que passaram por especializações e que agora exercem funções nesse vegetal. Certo? Então vamos lá, sem perda de tempo, para ficar legal. Então vamos lá. Aqui, sistema de revestimento, tecidos vegetais. Bom, nós vamos falar sobre a epiderme. Epiderme é um tecido vivo. Mais na frente, nós falaremos de um outro tecido de revestimento, que é o súber, que é um tecido morto. Agora nós vamos focar em epiderme. É um tecido vivo. Beleza? Surgiu da onde, professor? A origem dele é da protoderme. Ah, professor, eu não lembro o que é protoderme. Essa aula está na segunda videoaula que eu fiz aqui para vocês. Então, dá uma olhadinha na segunda videoaula para vocês entenderem como que surgiu a protoderme, tá certo? Veio do meristema primário. A função da epiderme é revestir os órgãos da planta externamente, por exemplo, o caule, a raiz, folha, frutos, como é o nosso organismo. Nosso organismo, em todos os lugares que eu estou pegando, eu tenho uma camada de célula que está protegendo o meu corpo, que são as epidermes, células que revestem o meu organismo. A planta não é diferente, beleza? Agora é importante vocês entenderem a característica da epiderme, para quando a gente for falar do súber, você conseguir diferenciar esses dois tecidos de revestimento. Então, a epiderme, geralmente, ela é formada por uma única camada de célula, nós chamamos isso de uniestratificado. A epiderme, ela tem uma característica de ser aclorofilado, não faz fotossíntese, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês, aqui vai ter uma foto, um desenho, para ficar claro sobre a questão dela ser aclorofilado, porque se ela tivesse clorofila, a epiderme seria capaz de fazer a fotossíntese, tá certo? E nós sabemos que a fotossíntese é feita no mesófilo foliar, onde nós temos dois tecidos adultos, que vai ser assunto da próxima aula, que é o parênquima palissático e o parênquima lacunoso. Então, uma característica muito importante da epiderme é o fato dela ser aclorofilada, não possui clorofila. São células achatadas, firmemente unidas umas às outras. Não tem espaço entre eles, não tem uma parte intersticial entre eles. Agora, uma característica da epiderme é que ela apresenta um lipídio, que nós chamamos de cutícula, de cutina. Ela fica na parte superior da folha, na epiderme superior. Você fala, por quê, professor? Porque a função desse lipídio, ele é impermeabilizante. Como a folha está voltada para o sol, ele vai absorver muito calor e esse lipídio evita com que ocorra a evapotranspiração, um processo de desidratação da planta. Então, ele é uma proteção, correto? Então, vamos gravar as características que a epiderme apresenta. São células achatadas, firmemente unidas, aclorofiladas, tem uma camada de célula que eu chamo de uniestratificado. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Olha lá. A epiderme. A cutícula é uma camada de cera lipídica presente na superfície, né, das células epidérmicas de algumas folhas. Então, nós temos a foto aqui. Então, observam vocês aí que aqui eu tenho uma célula achatada, uniestratificada, eu só tenho uma camada, uma fileira de células muito unida, fortemente unida, beleza? E ela é aclorofilada, porque imagina que se o Sol estiver nessa posição, a energia solar, raio solar tem que passar por essa camada, ela tem um aspecto transparente para que o mesófilo foliar possa fazer a fotossíntese. Aqui nós temos o parênquima palissático e embaixo o parênquima lacunoso. Esses dois tipos de parênquima têm muita clorofila. Então, é importante que a epiderme ela seja transparente e aclorofilada. Tudo bem?
Aí nós temos as especializações da epiderme. A epiderme apresenta algumas especializações. Uma delas são os estômatos. Os estômatos, ele é uma estrutura responsável pela transpiração foliar, ou seja, ela tem perda de água na forma de vapor. E uma coisa, um fato interessante é que a epiderme, como nós já vimos, ela é uma camada de célula aclorofilado. Só que os estômatos está presente na epiderme, geralmente na epiderme inferior. E uma das características dos estômatos é que ela apresenta cloroplasto. Aí você poderia perguntar para mim, uai, professor, então o cloroplasto ela faz fotossíntese? Sim, cloroplasto faz fotossíntese. A epiderme não. Então, muita atenção nessa questão em relação aos cloroplastos, tá certo? Então, tá aqui. A função dela é fazer a transpiração foliar. Vai ser um assunto importante nas aulas subsequentes. Nós vamos falar sobre o transporte de seiva bruta. E é muito importante você saber a questão dos estômatos, quando ela está túrgida, aberta, quando ela está flácida, fechada. Então, aqui nós temos um exemplo do tecido epitelial, né? No caso aqui, dessa primeira camada que está presente na folha. Então, observa que nós temos as células epidérmicas aqui e nós temos os estômatos. Estômatos, você poderia falar assim, mas professor, a epiderme ela vai fazer fotossíntese. A epiderme não faz, é clorofilado. Mas ela tem o estômato, só que os estômatos eles estão espaçados. Os estômatos não estão um do ladinho do outro. Existe o espaçamento entre eles. Então, eu tenho, por exemplo, aqui nesse desenho, estou mostrando para vocês, eu tenho o estômatos. Aqui eu tenho um estômato para cá, outro estômato para cá, e observa que os estômatos eles são formados por duas células guarda. Está guardando quem, professor? Esse buraquinho que eu chamo de ostíolo. E esses pontinhos pretos que vocês estão vendo aqui nos estômatos são a parte de cloroplasto, onde tem a clorofila. Então, os estômatos está cheio de cloroplastos com capacidade de fazer a fotossíntese. Beleza? Então, nós vamos ver esse tipo a questão dos estômatos nas aulas subsequentes. Beleza? A terceira estrutura da epiderme é os tricomas. Tricomas, para quem não sabe, trico significa pelos. São pelos epidérmicos que auxiliam na redução da perda de água para o vegetal. E ele funciona também, apesar de não ter colocado aqui, como uma proteção. Aí você fala proteção como, professor? Imagina essas folhas que são carnosas, tem muita quantidade de água, como, por exemplo, o boldo, né, que são folhas carnosas. Se você observar, ela está cheia de pelinhos. Então, os artrópodes, os insetos que forem alimentar dessa folha, o pelo vai acabar atrapalhando esses insetos. Então, ela tem uma função também de proteção contra o herbivorismo. Beleza? E também a questão da perda da água no processo de transpiração foliar. Então, muito bem. Está aqui os tricomas. Tá, existem outros tipos de tricomas, o pelo que nós vamos ver que é o pelo que está presente na raiz, mas existem outros tipos de tricomas que pode ser no sentido glandular, onde ele pode ser em forma de espinhos, de proteção, uma defesa que a planta utiliza. O exemplo é a ortiga, que tem aqueles espinhos que quando você toca nessa folha, esses espinhos perfuram a pele, injetando em você, né, a substância tóxica, urticante. Beleza? Então, ela tem essa função no vegetal. Outra característica são os hidatódios. Hidatódios, ele elimina o excesso de água do interior da folha. Só que existe uma diferença aqui que é extremamente importante vocês atentarem para ela. Nós falamos sobre os estômatos. Estômatos têm perda de água por transpiração, por vapor. Hidatódios não. De hidatódios é um processo diferente. Ele está na borda das folhas e ele perde água no estado líquido por um processo que nós chamamos de gutação ou sudação. Geralmente, os hidatódios faz no período
antes do nascer do sol, tá certo? Nesses períodos que favorece para regular a taxa de água na planta. Então, a planta possui dois fatores de perdas de água. Um processo por transpiração que ocorre através dos estômatos e um processo de perda de água no estado líquido, que são os hidratólitos, que faz um evento que nós chamamos de gutação. Tudo bem? Então, vamos ver aqui, está aí como que ela ocorre a eliminação de água na folha. Tudo bem? Então, está lá, ela é uma glândulazinha que está na borda da folha. E aí nós temos uma outra estrutura que nós chamamos de glândulas, tricomas especializados em liberar aromas que atraem os polinizadores. Por exemplo, as plantas carnívoras, elas atraem os polinizadores, plantas que eliminam aroma para atrair os polinizadores. Então, essa é uma estrutura muito importante, que de acordo com a temperatura, tá certo? Com o calor, pode ocorrer a liberação desses aromas, atraindo os agentes polinizadores. Então, ele é um processo também muito importante para o vegetal. Está aí, os pelos secretores, pode liberar substâncias que vai ser benéfica para nós, no sentido de fazer perfume, tá certo? Esses produtos industrializados, e material de limpeza, perfumes, beleza? Então, vamos lá. Aqui nós temos as escamas. Escama impede a perda de água e favorece a absorção de água. Por exemplo, as bromélias. Quem tem orquídeas, bromélias e orquídeas não são vegetais parasitas. Eles não fazem isso. Então, eles ficam em tronco de árvores, têm uma raiz cintura, e como eles precisam de água e sais minerais, porque eles não tiram dessa planta que eles estão usando como suporte, eles precisam ter condições de pegar a água da chuva. E quem faz isso, professor? As escamas. Existe mecanismo de absorver e armazenar água para eles fazerem o processo da fotossíntese. Tudo bem? Não são plantas parasitas. A bromélia, eles apresentam essa estrutura epidérmica que nós chamamos de escamas. Outra característica da epiderme são as papilas. Possui paredes aveludadas. Vocês sabem que uma flor, ela surge a partir de uma folha, beleza? É uma diferenciação. Então, se você pegar uma folha e uma pétala de flor, se você tiver com os olhos fechados, vendados, você consegue identificar quem é uma pétala, quem é uma folha. Por quê, professor? Porque na pétala existe as papilas, são elevações, um monte de elevações que dá uma sensação de aveludado. Fica como se parecendo um veludo macio, beleza? Que pode produzir, inclusive, substâncias à base de óleo, que com a temperatura pode eliminar no ambiente, atraindo polinizadores, ou as pessoas usarem isso na indústria, produzindo perfumes. Tudo bem? Então, está aqui. Então, ela possui um aspecto aveludado e tem função de proteção contra a luz solar e perda excessiva de água. Geralmente, essas papilas estão presentes em plantas xerófitas, aquelas plantas que vivem em lugares muito secos, áridos, como, por exemplo, o cacto, ou em pétalas de flores. Tudo bem? Então, está aqui o exemplo para vocês. Olha lá. Essas elevações que vocês estão vendo aqui, né, são em lente de aumento, para vocês terem noção do formato das papilas. Uma outra característica são os acúlios. Os acúlios é uma estrutura que pode induzir você ao erro, confundindo o acúlio com um espinho. Existe uma diferença em relação ao espinho e aos acúlios. Espinho ele é de origem caulinar ou foliar. Ele é difícil você tirá-lo do caule de uma árvore, tá certo? Os acúlios não. Os acúlios é uma especialização da epiderme, no qual está presente, por exemplo, em roseira, que se você pegar esse acúlio e forçar ele para o lado, você vê que ele solta, ele desprende do caulezinho onde ele está inserido. Mas ele tem uma função do quê, professor? Ele tem uma função de defesa, para evitar o herbivorismo.
Quando o animal for comer esse tipo de vegetal, ele acaba machucando a boca e deixando a plantinha lá de boa, sem causar danos a ela. Tudo bem? Então, ele tem aparentemente, para quem não conhece, acha que ele é um espinho. E, na verdade, ele não é um espinho. O espinho tem outra origem. Tudo bem? Então, vamos lá. Está aqui o acúleo, a imagem dela. Tem função de defesa. E aí nós temos a epiderme das raízes. No caso, eu até comentei com vocês que são os pelos absorventes, aumentando a área de absorção da raiz com o solo para que ele possa absorver a seiva bruta ou seiva inorgânica, que são as água e sais minerais. Beleza? Então está aqui a imagem para vocês verem como que é. Nós vamos ter uma aula só para falar sobre o transporte de seiva bruta, como que ocorre a partir dos pelos absorventes. É um tipo de tricoma, certo? E aí nós temos a periderme. Observa só, nós falamos das especializações da epiderme, falamos de acúleos, falamos de estômatos, falamos de datóides, de papilas, de pelos. Esse aí faz parte do meristema primário. Já a periderme, ele está presente, a epiderme, do meristema secundário, ou seja, aquelas plantas que têm um crescimento em espessura. Aí você fala, por quê, professor? Porque, olha lá, a origem da periderme, ela encontra no meristema secundário e está presente em plantas que crescem em espessura, como o gimnosperma e angiosperma, que nós já comentamos sobre isso na aula de número 3. Então, por que eu falo periderme? Porque ela surge a partir do felogênio. O felogênio cresce para dentro, que é feloderme, e cresce para fora, que é o súber. O súber é um tecido morto, é um tecido pluriestratificado, que tem muita lignina. Lignina é um lipídio impermeabilizante, que não permite nada entrar, nada sair. Ou seja, o súber é um tecido morto, a epiderme é um tecido vivo. Como o caule tem o felogênio, tem a feloderme, que são tecidos vivos, precisa fazer trocas gasosas. Então, no caule precisa ter especialidade, a periderme, que faz com que essa planta tenha trocas gasosas do meio interno para o meio externo e vice-versa. Beleza? É isso que vai ocorrer. Aí você fala, quais são as estruturas da periderme, professor? Duas que nós temos aqui, que eu vou falar para vocês, que é a lenticela e a ritidoma. Tudo bem? A lenticela é a abertura da periderme que permite a circulação de ar. Então, eu coloquei aqui uma fotinha para vocês terem uma noção de como seria isso. Olha lá, nós temos o felogênio. O felogênio, ele cresceu para dentro, dando origem à feloderma, cresceu para fora, dando origem ao súber, que é um tipo de tecido de revestimento, mas é um tecido morto. Então, essas pequenas aberturas permitem as trocas gasosas no caule, a partir do periderme. Aí você fala, uai, professor, se ele permite as trocas gasosas, os estômatos também fazem isso. Sim. Quem que é o mais eficiente? Os estômatos, que está em maior quantidade nas folhas, ou em caules jovens, correto? Então, eles conseguem fazer, principalmente nas folhas, eles conseguem fazer muito mais as trocas gasosas do que a lenticela. Mas a lenticela ela tem essa função de fazer a circulação de ar, trocas gasosas no vegetal. E aí, se você parar para pensar, os vegetais que crescem em espessura, geralmente, algumas espécies de plantas, como ela está crescendo em espessura, tem a necessidade de estar trocando, essa casca dela permanece sempre caindo. Para quê? Porque ela está em espessura. É muito visível isso em goiabeira. Pessoas que, se você já viu um pé de eucalipto, às vezes você pega a casca do eucalipto, você puxa, ele chega a sair um pedaço enorme, tá certo? Então, é uma característica que ela está crescendo em espessura. Então, isso é um exemplo de ritidoma. Está aqui, né, a casca de jabuticabeira. Quem já viu um pé de jabuticabeira percebe que essas cascas elas começam a cair em determinada fase da vida dela. Isso nós chamamos de ritidoma. Tudo bem? Pessoal,
Sobre as epiderme e os anexos, o que nós teríamos que ver é isso aí. Então, é muito fácil, não tem nada de complicado. Vamos fazer alguns exercícios para vocês verem como que isso é cobrado em prova, né, para facilitar a vida de vocês. Então, está aqui a questão número 1. Nos seres humanos, a pele é um órgão que reveste e protege o corpo. Como eu falei para vocês, o meu corpo é revestido pela epiderme. Nas plantas, o tecido encontrado que possui função semelhante à da pele dos animais é denominado de... Quem falou aí a epiderme está correto, é a letra B. A derme fica embaixo da epiderme no nosso organismo. Plantas não têm derme. O colênquima é um tecido adulto, mas é um tecido flexível. Ele não está revestindo o vegetal. O xilema é um tecido que transporta seiva bruta e o floema que transporta seiva elaborada. Então, a resposta aí é a letra B. A questão de número 2. A epiderme vegetal é um tecido encontrado no corpo primário das plantas que, além de garantir proteção, participa de uma variedade de outros processos importantes das atividades descritas abaixo, qual não pode ser atribuído à epiderme. Qual dessas alternativas não tem nada a ver com a epiderme? Então, vamos lá. A letra A, protege contra a perda excessiva de água. É verdade, nós vimos sobre isso, sobre as papilas, sobre as escamas, né? Garante defesa contra herbivorismo, sim. Os acúlios, correto? As papilas, eu falei para vocês, no caso de ter as estruturas pontiagudas, né, e machucar o animal que for alimentado dessa planta. Produz substâncias que podem ajudar a prender insetos, sim, a questão do aroma, a própria papila, né, os pelos, pode fazer essa função. No caso das plantas carnívoras, participa de trocas gasosas, sim, nós falamos de estômatos, correto? Então, são estruturas que permitem a troca gasosa no vegetal, e aí sobrou quem, professor? Sobrou a letra E, garante sustentação ao corpo do vegetal. Epiderme não garante sustentação, a epiderme faz o revestimento da planta, de caule, de raiz, de frutos, de folha. Então, a resposta aqui, quem marcou a letra E, está correto. Tudo bem? Então, aí, pessoal, olha lá, vamos partir para outra questão. Em algumas plantas do interior, como a famosa Comigo Ninguém Pode, que provavelmente muitos de vocês conhecem essa planta, após uma rega intensa, você molhar, pode observar que suas folhas choram, ou seja, começa a gotejar, o que comumente é uma explicação de mal olhado. As pessoas antigas falam que é o mal olhado, por isso que ela fica pingando água. Um bom observador, entretanto, saberia que esse fenômeno está relacionado a uma estrutura da folha que elimina o excesso de água que a planta absorveu. Essa estrutura é, no caso aqui, quem falou os hidratóricos acertou. Eu falei para vocês que os estômatos perdem água no estado de vapor e nós temos o hidratório que perde água no estado líquido. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que esta videoaula foi legal para vocês. Se você gostou, amassa esse sininho que está aí embaixo aqui da tela. Não esqueçam de dar um like para que a gente possa continuar com esse projeto, né, de forma simples, facinho e curto também essas videoaulas, para não tornar muito cansativo para vocês. Beleza? Então, fique com Deus, até a próxima videoaula.